Saudações aos colegas participantes do primeiro encontro do curso de GeoGebra. Eu sou o Luciano e vou apresentar para vocês um tutorial do jogo A Palavra É. Neste vídeo será apresentado um tutorial sobre a construção de uma atividade elaborada na primeira edição do curso de GeoGebra Avançado, depositada no repositório do GeoGebra Materiais e em um livro do curso. Ela consiste em uma versão digital de um quebra-cabeça do jogo clássico A Palavra É, da década de 80, em que o objetivo era formar as palavras disponibilizadas em um gabarito. Aqui eu mostro para vocês à direita e acima o jogo digital no GeoGebra, e aqui abaixo à esquerda a gente tem o jogo físico. O jogo foi inspirado na construção apresentada pelo professor William Vieira Gonçalves em uma videoaula no último módulo do curso avançado, produzindo o jogo brincando de ordenar numerais. O jogo é para a ludicidade e para mostrar o potencial do GeoGebra, mas adaptado, como na versão apresentada pelo William, permite o trabalho de sequências e ordenação de números. Vamos à construção? Inicialmente, a gente vai precisar criar uma lista de 16 pontos em forma quadrada. Para isso, a gente vai utilizar o comando nivelar. Duas sequências, como aparece ali no campo de entrada. Esse comando vai gerar, então, essa sequência de pontos aí, que está sendo apresentada. Depois, nós vamos precisar escolher aleatoriamente um ponto que vai ser o espaço que vai ficar em branco. Para isso, criamos uma nova lista, que vai se chamar lista 2, e vai, então, aparecer esse ponto. Está aqui ele. Na sequência, nós vamos precisar embaralhar este ponto em todos esses 16 pontos que aparecem. E também teremos que remover ele. Para isso, nós vamos utilizar o comando embaralhar e remover. Colocado lá no campo de entrada, vai gerar então a nossa lista 3. E aí, atualizando, a gente consegue então verificar que o espaço vai variando, o espaço vácuo. Depois nós vamos ter que criar alguns pontos livres que vão ocupar esses espaços onde estão os 15 pontos. Para isso, nós vamos fazer um comando de executar sequência de texto, como aparece lá no campo de entrada, executar sequência. Vai gerar, então, 15 pontos, que estão aqui todos juntos, e agora nós precisamos distribuir eles aqui pelos 15 pontos da lista que aparecem. Isso será feito introduzindo o botão para a gente já reiniciar o jogo. E para não precisar atualizar pelo teclado, a gente já vai colocar esse comando junto aqui na programação. Aqui aparece. Então, toda vez que nós clicarmos em reiniciar, ele vai atualizar. Bom, certo? Bom, depois, ainda nessa programação, nós vamos precisar fazer um outro comando que é para estes pontos que foram criados em azul, que eles ocupem os lugares na lista. Isso será feito ainda aqui no botão de reiniciar. Na programação, ao clicar, vamos colocar uma segunda linha de comando e colocar este comando, que é o comando de, vamos voltar aqui só um pouquinho para enxergar todo o comando, de executar sequência da escolha de coordenadas. Então, quando nós reiniciarmos aqui, já aparecem todos os pontos nos antigos pontos verdes da lista. Vamos até aqui ocultar eles da lista e vamos também precisar de um ponto que vai ocupar esse espaço vago. Vamos dar um nome de ponto Q, que é um ponto livre. Criado aqui um ponto Q, surgiu aqui, não poderia ser qualquer lugar, tá? Depois de criado esse ponto, nós temos que colocar ele lá dentro dos demais pontos, no espaço livre. Então, a gente vai fazer ainda no
botão, nas propriedades do botão de iniciar, nós vamos nas propriedades e vamos criar uma terceira linha de comando aqui. Essa terceira linha vai entrar com o comando definir valor. O ponto Q lá no local daquele ponto aleatório. Feito isso, quando a gente reiniciar, ele já entra no espaço. Aqui está ele assumindo um espaço em branco. Uma outra coisa que a gente vai precisar é criar um outro ponto livre. Tá? Vamos chamar ele de W. Criado o ponto W, tá? A gente vai precisar para quando movimentar cada uma das letras aqui nessa lista de pontos. O que falta agora é a gente, então, começar a inserir as letras do nosso jogo. Essa letra vai ser inserida a partir da inserção, criação de uma nova lista, a lista 4, que surge aqui na janela de álgebra, tá? Com as letras que vão aparecer aqui no lugar dos pontos. Para que essas letras elas entrem ali, a gente vai precisar, então, vincular cada letra a um texto. Esse comando ele é feito por um novo comando de executar uma sequência de texto. Está ali no nosso campo de entrada, executar sequência de texto, tá? E assim a gente consegue criar essa lista de textos que tem aqui na janela de álgebra e também elas vão aparecer aqui já na janela de visualização. Vamos ocultar os pontos aqui que nós não vamos utilizar mais e vamos ocupar aqui uma formatação melhor aqui para as letras. Colocar uma letra maior, em negrito vai ficar melhor da gente visualizar, certo? Então está aqui o nosso jogo. Estaria pronto se a gente conseguisse já trocar as letras, mas isso ainda não está pronto. Para fazer essa atividade, nós vamos entrar nas propriedades aqui de cada um dos textos. Tá? Esse tem que ser feito manualmente, um por um. Então, nós entramos ali no texto 1 e vamos colocar duas linhas de comando ao clicar. Definir coordenadas de W para P, então significa que aquele ponto que estava fora aqui, ele vai ocupar o lugar do P1, que no caso é esse A aqui, que está ali o P1, ó, que ele estava marcado, tá? E esse ponto P1, ele vai ir para definir coordenadas do Q, então ele vai vir para cá. Para que a gente atinja esse ponto Q em algum lugar, ele vai ter que se movimentar também. E a gente vai usar isso no ao atualizar. Ao atualizar, a gente vai, então, fazer a mesma coisa. Nós vamos definir coordenadas para ele, por este comando. Então, o Q vai para o lugar da onde estava o W. Com isso, a gente já consegue movimentar a letra A. As demais letras, só quando nós repetirmos o mesmo comando. Então, tem que repetir para o texto 2, para o texto 3 e assim sucessivamente. Com isso, ele vai ficar neste formato. Ó, aqui foi feito para todas as 15 letras, aquele comando ali no texto. E, por fim, a gente só vai fazer um melhoramento estético aqui, né, colocando aqui uma borda, né, por meio de polígonos, colocando aqui um texto de chamamento para resolver o jogo, e aqui algumas caixas de exibir e ocultar, aparecendo as soluções para deixar mais interessante o jogo para o jogador. Era isso, agradeço a atenção de todos e um abraço.